voltando, é por definição preconceituosa, feita a partir de um ponto de vista específico. Então, o etnocentrismo é o início do preconceito, da discriminação. Basicamente, encontramos em tal posicionamento um grupo étnico considerar-se como superior ao outro, já falei. Do ponto de vista intelectual, etnocentrismo é a dificuldade de pensar a diferença, de ver o mundo com os olhos dos outros. O que é isso? Nós temos países que são poligâmicos. O que é a poligamia? É a possibilidade, né, de o indivíduo se relacionar, o homem casar, ter uma união estável com mais de uma mulher. Então, aqueles falam, nossa senhora, meu Deus do céu, e tem isso, professor? Tem. Aí fala, vixe Maria, que pouca vergonha é essa, professor? Veja bem, olha a visão etnocêntrica. Tá? Isso daí não é adultério. Adultério é outra coisa. Isso é quando o indivíduo, ele, né, em determinadas culturas, ele estabelece uma união estável com mais de uma mulher, isso chama-se poligamia. Se o país, a cultura permitir, isso não é isso, o indivíduo não é sem vergonha, né? Lá no Goiás fala sem vergonho. Não é que o indivíduo é sem vergonha, mas a cultura deles é assim. Então, se eu chamar e se eu me espantar, eu estou avaliando a cultura diferente com os meus olhos. É isso que ele está falando. Ver o mundo com os olhos dos outros, tá? Espero que vocês estejam me entendendo. Na página 51, o tempo está passando rápido, gente. Eu tenho antropologia evolucionista. A antropologia se divide em 3 tipos. Aliás, existem mais variações da antropologia, mas o livro trouxe 3. A primeira é evolucionista. Tá? Se é a primeira, surgiu no século XIX, lógico, é quando surgiu a antropologia, privilegiavam o darwinismo social. Esse darwinismo social nós já estudamos, né? Pegaram o conceito lá de Darwin, né? Da seleção natural, trouxeram para a sociologia, e esse darwinismo social acreditava que as sociedades, de uma maneira geral, estavam sempre evoluindo de um ponto menos evoluído para um ponto mais evoluído. Então, conceito de civilização, né? Classificar, julgar e justificar o domínio de outros povos. Então, essa teoria preocupa-se como as formas mais simples de organização social teriam evoluído na relação das ciências e tecnologias como resultado da relação do homem, mundo e sociedade. Então, modelo de sociedade europeia da época. Então, quando esses europeus chegaram lá na África, na Ásia, na Oceania, eles partiram do entendimento que aqueles povos eram povos atrasados, mas que se houvesse... Vixe Maria, falta 10 minutos. E se houvesse, tá, uma colonização ideal, essas sociedades atrasadas, elas iriam evoluir, evolução, tá? Então, isso chama-se antropologia evolucionista. Eles acreditavam que as sociedades, elas iriam se desenvolver como se desenvolveu a europeia, que eles se achavam o tal, né? E tem alguns que até hoje, né? Eu canso de ouvir gente falando assim, professor, mas se eu pudesse eu morava na Europa. Por que você queria morar na Europa? Não, professor, lá é muito melhor. A cultura é muito mais desenvolvida do que a nossa. Isso, vocês vão perceber que isso é um erro. Tá? Mas, durante um tempo, os evolucionistas acreditavam, né, que isso poderia acontecer. E aqui eu trouxe uma imagem, tá, que não é propriamente do neocolonialismo, mas é do colonialismo, é dos portugueses europeus chegando aqui, tá, na Europa. Oi, João Rodrigo, diga, meu querido. Professor, tem muito disso quando vocês começam a falar sobre o início da civilização. Por exemplo, tem muita gente que fala que o berço da civilização foi a Europa, porque falava que mesmo que tivesse pessoas já na África e na Ásia, elas não eram evoluídas, entre aspas. Exatamente, João. E aí, eu faço uma pergunta para você e para a primeira série. Cadê os orientais nessa história? Porque se os europeus foram o berço da civilização, e tem uma história, João, de que os orientais, né, habitaram e frequentaram o mundo muito antes dos europeus,
Isso é uma injustiça com os orientais, né? Então, é um ótimo exemplo, por isso que é bom vocês participarem. Essa questão que é o berço da civilização, essa é uma visão extremamente eurocêntrica, tá? E etnocêntrica também. Obrigado, João. Bom, aqui rapidamente, né, né, a questão da colonização, tá? Vocês sabem, já estudaram, os portugueses chegaram aqui no Brasil, tá? Essa imagem retrata muito bem o que os europeus fizeram, João em primeira série, o que os portugueses fizeram com a cultura indígena, tá? Um processo horrível, né? Eles, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles ficaram assustados, né? Inclusive os índios pintavam a pele de vermelho e os europeus falavam que aqui tinham seres com outras cores, né? Então, tipo assim, né? Andavam peladões que não respeitavam ninguém. Então, só para exemplificar, tá? E lembrá-los do que aconteceu aqui com os portugueses chegando aqui no Brasil, tá? Lembrando que o que aconteceu não é neocolonialismo, tá? É colonialismo, mas acho que vocês devem lembrar. Bom, vamos passar para a segunda fase. Nós temos antropologia funcionalista, que está na página 53. Tá? Eu tenho mais 7 minutos, mas na próxima aula a gente termina. O que seria antropologia funcionalista? É a segunda escola antropológica. Eles fazem uma oposição aos evolucionistas, vai falar assim que essa história de evolução eles não acreditam, tá? Isso aí é besteira. As sociedades não deveriam ser julgadas pelo europeu, mas estudadas de forma particular, já que cada uma representa uma totalidade. Tá? Então, eles vão questionar esse exemplo aí, tá? Vão questionar a teoria evolucionista. Não seria possível julgar o diferente como atrasado só porque sua visão de vida e necessidades eram distintas dos europeus. Eurocentrismo. Heber, e primeira série. Percebam que aqui está em vermelho eurocentrismo. Tá? Então, anotem aí no caderno de vocês ou no livro. Eu tenho etnocentrismo e eu tenho eurocentrismo. Qual que é a diferença das duas? O etnocentrismo é qualquer etnia no centro e desvaloriza as outras. Eurocentrismo é quando se coloca a cultura europeia no centro. Foi o que João Rodrigo exemplificou para nós, né? A cultura grega é o berço do mundo, né? Porque lá é tudo lindo, eles são super educados, desenvolvidos, etc, etc. Isso chama-se eurocentrismo. É quando se coloca a cultura europeia no centro de tudo, tá? E nós temos diversas... Segunda vez que eu estou falando sobre isso, né? A questão do Holocausto promovido pelo Hitler, tá? É um exemplo também de eurocentrismo. Bom, nós temos alguns pensadores, o livro traz dois, o Malinowski, tá? Bronisław Malinowski. Então, ele vai ser o primeiro, tá? Antropólogo funcionalista. Então, entender o diferente era necessário conviver com ele. Essa foto que tem não é a mesma do livro, tá? Mas é o mesmo momento aí, só que são duas fotos distintas, tá? Isso aqui ele está lá no meio lá, né, da tribo indígena, tá certo? Então ele defendia que se a gente quer conhecer uma cultura diferente da nossa, nós temos que ir fazer aquilo que ele chama de método de observação participante, tá? Então eu lembrei aqui agora dos japoneses, não sei por quê. Tem muita gente que admira a cultura japonesa, né? Mas se a gente for lembrar de Malinowski, ele vai dizer o seguinte: olha, você conhece só um pouquinho da cultura japonesa. Se você quiser conhecer mesmo uma cultura diferente da sua, você precisa ir até aquela cultura e fazer uso do método de observação participante. Só assim que nós conhecemos culturas diferentes, tá? Então, outro é o Radcliffe Brown. Ele vai trazer, está na página 53, ele vai trazer a questão do relativismo cultural. O que seria o relativismo cultural? Para o Brown e o Malinowski,
Todas as culturas têm a sua importância. E eles vão começar a desenvolver uma ideia que vai ser ratificada pelos estruturalistas, que vai ser aquela ideia de que não existe cultura melhor ou pior do que as outras. Eu não posso falar que a cultura paulista é melhor do que a cultura baiana. Tá? Eu não posso falar que a cultura do nordestino é melhor do que a cultura do sulista. Ele vai dizer que isso é um equívoco. E está faltando 3 minutos para mim terminar a aula. Eu gostaria que vocês anotassem exatamente isso que eu vou falar agora. Não, que na verdade não sou eu que estou falando, tá? Só estou traduzindo aqui dos funcionalistas, dos estruturalistas. Não existe cultura melhor ou pior do que a outra. Tá? Anotem isso daí. Não existe cultura melhor ou pior do que a outra. Quem fala isso, quem defende essa ideia, segundo Malinowski e o Levi-Strauss, que é o próximo, tá, da lista, quem afirma isso está cometendo uma injustiça, está falando uma besteira incrível, incrível. Então, por favor, tá? A partir de hoje, tá? Eu tenho certeza que vocês, como meus alunos que são exemplares, vocês não vão mais, né, comungar com esse tipo de afirmação. Tudo bem, gente? Está faltando 2 minutos para terminar a aula. Eu não vou conseguir falar sobre os estruturalistas, mas eu prometo, inclusive, Érica é testemunha, está aqui com a gente, eu prometo que na próxima aula eu vou falar tudinho que eu sei sobre os estruturalistas, tá bom? Eu vou deixar esse 1 minuto e meio para, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser fazer alguma colocação, tirar alguma dúvida. Nós temos ainda 1 minuto e 15 segundos. Alguém? Não? João Rodrigo. Diga. Professor, mas e, por exemplo, é certo, não existe nenhuma cultura melhor ou pior do que a outra, mas e, por exemplo, quando tem uma cultura que as bases dela afrontam os direitos humanos? Essa é uma questão bem complexa. Inclusive, no Irã, João, as mulheres são proibidas de estudar, né? Inclusive, recentemente teve uma aí que quase foi apedrejada, né? Foi condenada à morte porque descobriram que ela estava indo para a escola escondida. Eu tenho menos de 30 segundos, João. Eu não vou conseguir te responder porque vai acabar, tá? Mas eu prometo que na próxima aula eu vou responder isso para você, tá bom? Se porventura eu esquecer, você me lembra, tá? Mas é uma questão bem complexa e bem atual, tá bom? Eu prometo. Meus queridos, fiquem com Deus, tá? Um beijo no coração de vocês, se cuidem. Eu fiquei muito feliz com a colaboração de vocês, tá? E fiquem